Eu acho que talvez o grande desafio quando a gente começou a trabalhar com esse tema era, também para nós era uma surpresa, o nível de interesse que esse assunto poderia despertar. E para nós foi uma grata surpresa quando o primeiro empreendimento foi lançado em março de 2005, havia uma expectativa que o fato dele ser sustentável representasse talvez 10% das vendas como razão principal da venda. E para nossa surpresa, hoje, 80% das nossas vendas tem como razão principal e o motivo de decisão de compra foi o fato dele ser sustentável. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade, que eu acho que esse talvez seja o ponto mais relevante, contar a história da Ecosfera, falar sobre o produto, tudo isso é interessante, mas de alguma forma já faz parte, vamos dizer, do dia a dia da nossa empresa e das pessoas que nos conhecem. O que me chama a atenção, e eu acho que essa é uma oportunidade que deve ser aproveitada, é despertar nas pessoas que essa ideia de sustentabilidade que começou praticamente há 3 anos atrás, em 2006, fortemente quando houve aquele documentário do Al Gore, Verdade Inconveniente, e a mídia começou a dar destaque para o tema, as pessoas começaram a perceber, principalmente aqui no Brasil, São Paulo, que havia um problema grave no meio ambiente que era ocasionado pela forma como nós vivíamos, principalmente nas grandes cidades, os desperdícios, água, energia elétrica, o pouco caso com entulho, com lixo, e isso foi gerando um passivo ambiental que obviamente repercutiu também no lado social. Então, qual é o grande, vamos dizer assim, a grande oportunidade de reflexão? É que construir residências sustentáveis me parece que foi uma maneira como eu e acredito que várias outras empresas começam a perceber de ajudar as pessoas a morar de uma forma diferente, a terem oportunidade de reverem os seus hábitos, os seus costumes. Mas não adianta você entregar um apartamento com essas condições se as pessoas não estiverem preparadas para saberem usá-los. Então, agora, eu estava participando de uma reunião agora na parte da manhã, onde o tema era a falta de água. E era comentado lá, tinham vários empresários, pessoas da Sabesp, enfim, do governo estadual e até do município, onde eles comentavam que São Paulo, nos próximos 20 anos, haverá falta de água. Nós teríamos problemas e pode acontecer que com pequenas mudanças climáticas, 2 graus a mais que o clima aqueça, São Paulo poderá ter problema de não ter água nas torneiras. E em São Paulo não há possibilidade de ter caminhão-pipa. Então, nós começamos a viver uma realidade que praticamente boa parte das pessoas não estavam preparadas. É isso aí, você está ouvindo Desafios do Aquecimento Global, aqui na Rádio Mundial, comigo Estélio Sol. A Maria Amélia fez a abertura do programa hoje. E está indo muito bem, daqui a pouco eu perco minha cadeira aqui. Maria Amélia está virando uma grande apresentadora. E você ouve aí no 95,7 FM, no 660 AM, nossa programação Desafios do Aquecimento Global, entrevistando aqui Luiz Fernando, lá da Ecosfera, falando para nós aí sobre os seus sonhos, os seus projetos de vida, como que ele engajou nessa área da sustentabilidade, desenvolvendo o grupo Ecosfera. É assim que pronuncia, Luiz? Sim, assim mesmo. Ecosfera. Ecosfera. Tem um site para o pessoal conhecer a sua empresa, os projetos? Tem sim. O nosso site, inclusive, ele se propõe, ele tem como principal objetivo, não é nem só a apresentação dos nossos empreendimentos, mas muito mais do que isso, desenvolver o tema sustentabilidade, trazer informações, permitir que as pessoas passem a ter uma visão diferente. O nosso site é www.ecosfera.com.br. Ecosfera, né? Ecosfera, tudo junto. Ecosfera. www.ecosfera.com.br. Você vai ver, eu já entrei nesse site, é coisa linda, os edifícios, os projetos que eles desenvolvem, não só em São Paulo, né, Luiz? É no Brasil todo. Nós hoje estamos atuando já em outros estados também. Todos os projetos têm conceitos. Pelo que eu vi lá, existe o selo, um selo verde, né, de construção. Isso, um dos nossos empreendimentos, o Ecolife Independência, foi o primeiro empreendimento da América Latina a receber a pré-certificação do Green Build americano.
exatamente um selo que se propõe a trazer para as pessoas a percepção de um empreendimento que se preocupa com o meio ambiente. E ali eu vi que tem uma preocupação com os materiais utilizados, com o uso da energia, com o uso da água no edifício, com certeza com a geração de lixo, não é? A empresa definiu 3 grandes pontos, eu acho que aí é importante também colocar, que são 3, talvez, pontos importantes em qualquer residência. A preocupação com a água, a racionalização da água, a racionalização do uso, do consumo da energia elétrica e o tratamento do lixo. São vários equipamentos hoje disponíveis no mercado que possam ser usados. Nós temos a energia solar, estação de tratamento, temos coleta de lixo com separação para ser reciclado, temos uma preocupação muito grande em minimizar o uso da energia elétrica com aquecedores a gás, enfim, um conjunto de fatores que, além de fazerem muito bem para o meio ambiente, fazem muito bem para o bolso das pessoas. O empreendimento com todos esses cuidados que os nossos têm, chegam a ter uma economia na taxa de condomínio de 30%. Eu brinco que ser sustentável hoje faz bem para o planeta, mas faz muito bem para o bolso das pessoas. Então você acompanha essa entrevista com o Luiz Fernando da Ecoesfera, e a gente sempre traz aqui os entrevistados e pessoas que trazem exemplos a serem seguidos, porque o que a gente promove aqui no nosso programa é o que a gente sempre fala, é liderança pelo exemplo. Então, não só o empresário Luiz Fernando falando do projeto, da empresa dele, e de como isso vem a contribuir para melhorar as condições do planeta e do seu bolso, mas você adquirindo um produto desse tipo, engajando num empreendimento desse, você também vai estar fazendo a sua parte, além de estar ajudando o seu bolso. Então você vai estar liderando também pelo seu próprio exemplo. Então é isso que a gente pretende aqui no nosso programa, sempre trazer bons exemplos a serem seguidos. Luiz Fernando, Maria Amélia estava seguindo numa sequência aqui, eu não quero quebrar essa sequência, mas essa pergunta aqui, quais são as práticas de sustentabilidade utilizadas nos empreendimentos, você já acabou de falar. Tem alguma que é mais inusitada? Tem 2, talvez, ou 3 que valam a pena. Uma, na verdade, é uma prática simples que está disponível, que são as janelas com persianas. A grande parte dos empreendimentos residenciais trabalham com aquelas janelas com 2 folhas, que na verdade só dão a metade do vão de iluminação. A iluminação natural ela é muito importante, obviamente, porque na ausência dela você tem que usar energia elétrica, mas ela faz muito bem para a saúde das pessoas. Então, quanto maior os vãos, quanto mais se permite que essa iluminação natural adentre até os ambientes, isso é muito importante. Inusitado, eu citaria 2 que eu acho que foram frutos de pesquisas que a empresa fez. Uma surgiu, inclusive, de uma notícia que saiu no ano passado, quando começou a se divulgar que 1 litro de óleo de cozinha, depois de usado, que era jogado dentro da pia da cozinha e chegava até os rios, pelo esgoto, contaminava 1 milhão de litros de rios, de Sim. água do rio. Exato. Nós temos nos nossos empreendimentos tubulação de cobre em cada pavimento, onde as pessoas escoam esse óleo de cozinha por essa tubulação caindo em grandes tambores, que depois são vendidos ou para biocombustível ou para fazer sabão. E isso, além de evitar um passivo ambiental, gera uma receita para o condomínio. Uma outra ideia que surgiu, que foi muito interessante, cada vez mais as pessoas moram em apartamentos. Todos nós adoraríamos morar em casa para ter uma churrasqueira, um espaço, mas infelizmente hoje as grandes cidades não nos permitem isso. Nós fazemos varandas e nas varandas nós colocamos uma churrasqueira, só que essa churrasqueira ela não usa o carvão vegetal, que é um crime 2 vezes. Primeiro porque desmatou uma determinada, se desmatou árvores para poder se fazer o carvão, e depois na queima do carvão a produção do gás carbônico. As nossas churrasqueiras são feitas a gás com lava vulcânica, que é aquecida, fica incandescente, assa o churrasco, terminando o churrasco ele volta ao normal. Muito legal.